Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Missionário. Nosso podcast ele tem o objetivo de nós escutarmos mesmo os nossos missionários e falarmos sobre missões. Hoje estamos com um tema especial, nós vamos conversar um pouco sobre missões entre crianças africanas e temos uma convidada aí especial, não é mesmo, Lari? É verdade, mas antes vamos lembrar da nossa hashtag. A gente tem a nossa hashtag. A hashtag, por favor, não podemos esquecer. Vocês estão... Eu quero só dar um parênteses aqui. Vocês acreditam que quem acompanha o podcast já percebeu, nós não estamos com o cronômetro. O cronômetro teve um pequeno momento de aposentadoria, né? Então ele tá passando por uma fase muito difícil na vida dele, né? Orai-vos por isso. Mas nós temos agora nossa hashtag, que é uma nova marca do nosso podcast. Fala Missionário, agora o quê? Melhor que Netflix. Então, hashtag sobe aí, melhor que Netflix, né? Muito melhor do que dorama, né? Tem uns doraminhas que são bem cristãos, mas vamos para o nosso podcast, que ele é muito melhor. Vai trazer muito mais conhecimento para você. Aproveita, né? Já compartilha aí para que mais pessoas possam assistir ao episódio desse podcast. Se você ainda não conferiu os outros, faz isso que o Lara tá falando, maratona, porque é melhor que a Netflix. É verdade. E nós vamos apresentar agora a nossa convidada especial. Sim. Vocês sabem, né, que ano missionário maravilhoso a gente teve, né? Verdade. Esse ano a gente foram vários missionários por aqui. Bocado. Foi um bocado, Como né? diz no Nordeste, Aqui é o Nordeste, foi um mói, um bocado, né? A gente tem aí alguns termos bem locais, né? Nosso próprio idioma, que isso quer dizer são muitos, né? Traduzindo, muitos missionários passaram por aqui. Então, a gente está muito feliz, né, em receber, né? Somente um continente está faltando aí, ó, Cacá, por favor. Cacá e Tati. Vem, Cacá, se organiza, tá faltando só a Oceania passar por aqui esse ano. Esse ano talvez não dá mais, mas próximo ano, 2026 tá chegando. A gente espera vocês, viu, Cacá? Olha só. E a gente quer apresentar, nós vamos para onde? Hoje vamos para onde? Vamos para a África, porque o tema já está falando para você. E nós vamos conversar com a nossa missionária, que também trabalhou na agência de missões. Sim. Então, se você é missionário, tá assistindo, porque eu sei que os nossos missionários assistem o podcast. É verdade. Isso é maravilhoso. Obrigada, gente. Vocês são muito queridos. Coração do dorama. Nós amamos vocês. Mas se você é missionário, você sabe quem é ela, né? Já trabalhou em 2019, né? Ficou até 2020, não fala ainda, não é o momento, calma. 2023. Na verdade, 24, é isso mesmo aqui, ó. Vários. Foi quase. Não somos de números, né? Eu já falei, eu sou formada em Direito. Direito a gente não aprende matemática. Então, é isso que acontece com os números na mente. Mas ela trabalhou de 2019 a 2024, trabalhando com acompanhamento dos missionários, né? E isso trouxe para ela também. Ela veio para a agência de missões por uma direção Mês de Deus, fez escola 2018. A gente foi da mesma turma. Olha quantas dicas eu estou dando. A quantos momentos. Se você é de Campina Grande, talvez você já sabe. E hoje ela está em Moçambique, né? Tá trabalhando junto com o pastor Ricardo e Kate, né? Missionários lá em Moçambique, né? Lá em Maputo, onde Célia também está lá. Vocês já viram? Então a gente está fechando um país aqui hoje, né? Um país já fechou. Nós estamos conversando com todos os missionários de Moçambique. Sim. E vamos falar hoje com Fernanda Barbosa. Tudo bem? Nanda, se apresente. Nanda. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado vir falar com a gente, tá? Está no Fala Missionário, né, hoje. E aí, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para quem não te conhece. Então, eu sou Fernanda Barbosa. É uma alegria tão grande estar aqui com vocês. Não chora nada. Eu sou chorona, viu? Mas eu vou segurar a onda. É muita emoção mesmo, né? Porque a gente estava do lado de cá, apoiando os missionários, cuidando, espalhando a visão, e hoje está do outro lado, é bem diferente, né? Então, assim, é muita emoção, porque também é o primeiro retorno, né, aqui, revendo os amigos, estando aqui na minha casa, né? Eu costumo falar que o Verbo da Vida é uma grande família espalhada no Brasil e nas nações, e é muito bom fazer parte dessa visão, é uma segurança, assim, que a gente fica, meu Deus, muito obrigada.
Então, voltando para a apresentação, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Eu sou ovelha do apóstolo Darren, aqui minha gratidão a ele e a Edma, né, pelo cuidado, por acreditar, né, no chamado de Deus para minha vida. Assim que eu cheguei lá, né, fiz rema em 2016 e 2017, logo em seguida o Senhor me enviou para cá para fazer a escola de missões. Eu conheci a escola de missões primeiro do que o rema. E aí eu já fui toda empolgada querendo fazer a escola. E disseram, você tem rema? Eu, ok, vou fazer o rema, já ia fazer. Então, enfim, quando eu vim fazer a escola de missões, né, eu era servidora pública já há 10 anos, e justamente no ano que Deus tinha falado que eu ia fazer a escola de missões, eu ia ser promovida. E aí eu tive que, né, dar aquela disfarçada, porque eu já sabia que meus dias estavam contados ali, mas não era o momento. E aí pedi exoneração e vim para cá. Mas eu sou formada em administração, né, com habilitação em recursos humanos, e fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? Eu amo, assim, projetos, pegar a visão que Deus colocou no coração, colocar no papel para que a gente venha executar, né, de verdade. Não adianta ficar só no âmbito dos pensamentos, né? A gente precisa realmente escrever a visão, deixar ela bem visível para que a gente possa cumprir com mais efetividade o propósito. Então, resumindo, é isso. Depois de 10 anos que Deus falou comigo sobre Moçambique, né, Deus me enviou em 2023 para espiar a terra. Eu achei que eu ia para ficar, mas Deus foi muito claro. Chegou o tempo de espiar a terra. E foi as conexões da escola de missões, né, que abriram muitas portas. Abriu a porta para eu estar na agência, com Lari. Abriu a porta para eu poder ir espiar a terra, né, que foi Célia que deu esse start, né, abriu a porta da casa dela, ela disse, não, venha, já chegou o tempo e vem ficar aqui um tempo com a gente para você conhecer e discernir os próximos passos. E aí, depois de 10 anos que Deus falou comigo, eu cheguei lá, né, porque eu tinha aquele pensamento, vou fazer a escola e já pego minhas malas e vou embora. Só que o que eu acho lindo em Deus é o processo, né? Deus, ele tem um processo na vida de cada um, e sempre por onde eu passo, eu falo para você que tem um chamado missionário ou qualquer outro chamado, esteja sensível, né, aos processos de Deus na sua vida, para que você não venha abortar alguns planos dele, né, ou estragar algo, porque às vezes a gente sai atropelando tudo e a gente pode estar estragando algo tão precioso que Deus já tem preparado para nós. Então, se tem uma coisa que eu aprendi vindo fazer a escola de missões, foi estar mais sensível e ser guiado mesmo para discernir o tempo e as estações. Então, na minha primeira ida, isso ficou muito claro e assim, era um sentimento de gratidão muito grande a Deus por ter me submetido aos processos. E como a gente sempre escuta na escola de missões, o treinamento nunca acaba. É verdade. E a cada dia, né, a gente está aprendendo algo novo. E como é bom viver nessa dependência do Espírito, né, para que a gente possa realmente cumprir o plano dele aqui nessa terra. Nanda, você falou aí, né, que você era servidora pública, né, e antes de vir para a escola, né, inclusive ia ser promovida, então você estava, né, já tinha um plano de carreira, se for pensar naturalmente. Então, conta pra gente como é que foi que chegou para você aquele start, assim, a vocação missionária. Não foi para isso que Deus te separou, né? Essa separação, separada para o chamado missionário. Como foi que chegou para você? Amém. Então, eu congregava em uma outra denominação, né, antes, e fiz um curso que tem lá, né, de missões e de missões, que é um curso curto, né, mas ali eu estava só, assim, servindo na minha igreja local, não tinha caído a ficha. E em 2013, né, coincidiu de eu ir para um congresso e, ao mesmo tempo, eu não lembro se foi antes ou depois o sonho, mas foi um sonho que eu tive em volta de uma fogueira com um povo, né, que tinha pele negra e tinha umas marcas brancas na pele, e a gente estava louvando em um dialeto. E eu acordei com o nome Mucaia, né, e eu acordei, anotei o nome, e quando eu fui pesquisar o nome, só dava a localização de Maputo, Moçambique. Então, aí já despertou.
E no congresso, né, Deus usou uma missionária também, que ela serve na África, não sei se ela ainda está no continente africano, e ela falou, Deus te deu a sua mãe no momento que ela mais precisava, mas ele te gerou para as nações, e está chegando esse tempo. Então, é por isso que eu falo assim da importância de respeitar os processos. Porque eu estava numa igreja onde eu achava, não, até Jesus voltar eu estou por aqui. Né? Eu já me desviei, né? Eu congreguei, acho que uns 2 primeiros anos, depois no período de faculdade, né? E quando eu voltei para o Senhor, foi servindo, olha aí, servindo na minha igreja local, que Deus me marcou, né, com experiências pessoais, que aí eu já não conseguiria mais largar o Senhor por nada nesse mundo. Então, Ele foi tirando as coisas do mundo que ainda estava na minha vida. E aí eu disse, não, vou morrer aqui, servindo aqui. E Deus, chegou um tempo que Ele diz, está na hora de levantar as tendas e eu vou te levar para um lugar onde você vai receber um alimento mais sólido. E olha aí. A visão do nosso ministério, além de ser missionária, a gente sabe, né, que preza pela palavra de Deus, né, aquele alimento bem consistente. E aí Deus foi me preparando para essa jornada, né, foi vários detalhezinhos confirmando, né, amigas que trouxeram a bandeira de Moçambique, que foi para uma conferência e encontrou o pastor Jorge Iranice, né, e trouxe esse presente para mim, tudo assim, aquela coisa de Deus mesmo, só confirmando o chamado. E aí eu lembro muito, né, do apóstolo Guto falando sobre que o pastor Buddy falava da gente agarrar a palavra como um pitbull, né, que agarra algo e para soltar é difícil. Então, sempre que Deus fala algo comigo, eu tenho essa visão, eu agarro, até Ele mudar a direção, eu estou ali, né, agarrada com o que Ele falou. Então, as coisas foram encaminhando para isso. Eu fui para o Verbo da Vida, né? Eu entendi que era o lugar que Deus estava me direcionando. Não sabia nada da visão. Então, como eu já sabia que Deus tinha um chamado missionário, mas eu não sabia o que era direito missões, que eu fui pro site e fui ler a visão. É tão bom você estar no lugar que você conhece a história e a visão. Eu incentivo vocês a acessar o nosso site, né, para conhecer um pouco mais da visão. E à medida que eu li a história do pastor Bud e da Mama Jen e a visão, eu dizia, meu Deus, como o Senhor é detalhista, como o Senhor é perfeito em tudo que faz. E eu vi Deus mesmo me pegando pela mão e trazendo para esse ministério. E o tempo de estar aqui, né, na agência, né, tudo contribuiu para que a visão ela realmente ficasse cravada no meu coração. E hoje, depois da escola e desses processos todos, eu sempre falo, eu me sinto livre para onde o vento do Espírito soprar, eis-me aqui. Eu sei que tem um tempo em Moçambique, não tenho ideia desse tempo, mas hoje eu me sinto assim, aonde o vento do Espírito soprar, eu só preciso que Deus fale. Se Ele falou, eu agarro e vou embora. Muito bom. E hoje você está em Moçambique, né? Como a gente já entregou aí no título do nosso podcast, o tema é Fazendo Missões entre as Crianças Africanas. Conta pra gente um pouquinho como é o contexto lá em Moçambique com relação às crianças, questão de educação mesmo, tudo. Como é que você introduz, né, quem está em casa a esse contexto? Então, lá em Moçambique, né, só para as pessoas entenderem um pouco a obra missionária lá, nós temos 3 principais frentes de trabalho, né, que é a igreja local, né, o Verbo da Vida, a escola bíblica, né, que é uma realidade, né, antes tinha a primeira turma formada que fez online e agora é um sistema híbrido, né, que é online e presencial, então a gente consegue, né, alcançar pessoas em Maputo, né, e ali na região da Matola, e ao mesmo tempo outras províncias distantes, que esse é o desejo do nosso coração, e o mais longe possível, né, com essa palavra. E tem o projeto Saber,
que é o projeto, né, com as crianças, que a gente dá reforço escolar, a gente promove o reforço escolar com as crianças, tem uma alimentação, né, tem a palavra, né, e o pastor Ricardo e Kate sempre procura estar próximo das crianças, vendo a necessidade da criança e das suas famílias, né, então também é uma estratégia de evangelismo, a gente tem testemunhos de crianças que estão no projeto e os pais não estavam ligados a nenhuma igreja, né? E a criança acabou levando os pais para a igreja, né? Um primeiro exemplo é a Estrela, que muita gente já conhece, né? Então, o Luiz até fala, eu não sou mais Luiz, eu sou o Luiz da Estrela, né? O pai da Estrela. E é uma família que está hoje servindo lá na igreja, né? Efetivamente. Então, a gente vê que esse projeto, ele consegue abordar várias situações ali da criança e da família, né? Então, só para o pessoal entender, tem Maputo, que é a capital de Moçambique, e a Matola é uma cidade tão grudadinha com a capital que parece um bairro. Então, a gente transita ali bem rapidamente da capital para Matola, mas a igreja na Matola e a gente vive na Matola. Então, a Matola a gente tem acesso à comunidade, né, mais carente. Então, o projeto está bem no meio da comunidade, onde a gente tem total acesso a essas crianças, a gente está andando, e para mim uma das grandes alegrias de estar lá é poder andar nas ruas e ouvir o meu nome, Tia Fernanda, e aquilo ali, meu Deus, eu disse, Senhor, valeu a pena estar aqui. Quando eu escuto uma criança daquela me reconhecer, chamar pelo nome, para mim, assim, é gratificante, sabe? E no campo missionário é isso, a gente vai celebrando as pequenas vitórias, né? Aqui é mais fácil o evangelismo, o acesso às pessoas, né? As pessoas lá são fáceis de acesso, mas aqui é diferente o crescimento, né? Como é que tu vê, Nanda, assim, a criança que a gente tem, né? A gente já conhece, quem já serviu, tu serviu no DI também, né? Já. E a gente já tem, assim, aquele cenário infantil aqui no Brasil. Como é que são as crianças em Moçambique? Ai, gente, me perdoe, mas eu tenho um chamego com essas crianças, porque até a gente brinca quando vai fazer um evento grande, a gente briga. E se fosse no Brasil, isso aqui estava, assim, para controlar as crianças é mais difícil aqui no Brasil. Então, as crianças lá, elas atendem muito a voz de comando, né? Então, a gente dá uma... Eu sou mais meiguinha, no início eu ia mais, amor, não sei o quê e tal. Não, você tem que falar mais firme, e aí ela atende, e a gente consegue realizar toda a programação, e elas ali se divertindo, né? Porque elas têm a capacidade de, com nada, elas inventam uma brincadeira e já estão ali criando, já estão ali se divertindo, né? Uma criança que desde cedo tem responsabilidades, mas eu fico impressionada como em tudo parece que elas estão brincando, né? Eu já até, quem me acompanha, né, nas redes sociais, eu tento postar com cuidado, né, dentro do que eu posso, o dia a dia da comunidade. Então, é comum você ver uma criança de 6, 7 anos lavando a própria roupa. Uau. Olha só. Né? Então, os pais saem para trabalhar, enfim. O mais velho vai tomar conta dos mais novos. Às vezes é aquela escadinha, às vezes você vê uma criança tão pequenininha já carregando o irmãozinho na capulana, né? Amarrado nas costas. Então, até os cultos que a gente tinha com as crianças lá era aquela dificuldade, porque vinha a família toda, né? A família entenda, os irmãozinhos, não os pais, né? Porque era o culto de crianças. Mas isso é impressionante, você vê uma criança pequena, você encontra na rua, eu falo, você está indo para onde? E ela, tia, eu estou indo ali comprar algo. Desse tamanhico, tipo assim, vai e volta. E a gente também tem relatos, né, de crianças que a localização para uma criança é diferente do adulto, né? Às vezes um local curto para ela é um universo, ela não vai saber voltar. Então a gente tem relatos de crianças que vão e acabam se perdendo e algumas delas, infelizmente, não acham mais, né? A gente escuta várias histórias nesse sentido. Mas é normal, você vê uma criança pequena na rua, não é como no Brasil, que você vê uma criança pequena, você já procura em volta se tem um adulto.
Então, isso me chocou bastante, né? Dava um tilt, assim, na mente, quando eu encontrava alguma criança, assim, na rua. Né? Então, depois eu vou acostumando. Tem a questão também do cuidado, né? A gente tem uma coisa de, às vezes, dar comida na boca, ou perceber que tem um lugar mais alto, você já vai correndo, querendo ajudar a criança. E lá, não. Elas se viram. Eu acho que elas já nascem com a programação de que vai só flui. Independência, eu tenho que me virar sozinha. Só flui. Agora também tem relatos, né? Como eu te falei, a criança desde cedo tem responsabilidades de crianças que tiveram que acender, né, o fogo para dar de comida aos seus irmãos menores e acabou acontecendo acidentes. Infelizmente tem isso também, porque também a criança, ela não tem esse controle todo, né? Essa coisa de se atentar ao perigo, né? Mas tem umas coisas, assim, muito engraçadas, que a gente vai no instinto querer proteger, mas a criança está ali de boa e o pai também ali por perto, como já aconteceu. Eu disse, meu Deus, não, deixa, ela está se desenvolvendo. Não é comum a gente que fica naquela coisa aqui, né? Tomando cuidado com tudo. Então, o contexto familiar em Moçambique, a gente tem mais um contexto de pais fora e crianças sozinhas sempre. Sim. Tem muito isso. As crianças, realmente, os irmãos é que vão criando os outros, né? Então, assim, eu não vejo também, assim, aquela coisa de ser bem enérgico com os filhos, de castigo, como é que eu vou dizer, de uma criação mais severa. Eles são mais livres mesmo. Né? Eu ainda não vou ousar dizer até que ponto isso é benéfico ou maléfico. Né? Cada cultura tem seu modo já de viver. Como eu falo, parece que já vem embutido, né, na criança essa questão. Mas eu vejo que elas são criadas assim, de uma forma mais livre mesmo. O tempo todo você vai encontrar criança na rua brincando, né? Às vezes eu vejo fardada, aí eu não sei se está indo para a escola ou se está voltando, aí eu vou conversando. Nas minhas caminhadas, né, quem acompanha, eu estava fazendo caminhada e Deus me deu essa estratégia, porque depois das manifestações, a academia, né, que lá se chama ginásio, que a gente fazia, foi destruída. Então, eu já estava nessa coisa, eu preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo, para poder efetivamente levar a palavra, eu já estava tendo esse cuidado, e aí interrompeu, eu fui fazer caminhada. E nas caminhadas era sempre uma história, e é impossível você sair, você não encontrar criança na rua. Então, já apartei briga de criança, já mandei para casa, é sempre eu já também vim cantando com elas no caminho, porque elas grudam em você e vai junto com você. Elas são bem livres, tipo, meu Deus, como é que sabe voltar para casa? Porque também tem algumas ruas lá da comunidade que eu digo, meu Deus, é um labirinto, se me largar aqui... Nunca mais eu saio. Não sei como é que eu saio. Mas eu tenho me arriscado um pouco a entrar mais na comunidade, sempre são histórias, assim, fantásticas que o Senhor vai conduzindo. Ai, gente, que legal. E é interessante, assim, você vê o contexto infantil para a África, né? Sim. Eu sei que hoje, falar com Elza é assim, é criança, criança é o foco do evangelho. Ela vai passar por aqui. Ela vai passar por aqui. Vai passar. Mas é interessante que na África eu penso que é muito mais forte o contexto do alcance da criança. Sim. Né? E o evangelho chegando nela até chegar na família. Sim. Né? Você vê quantos projetos são desenvolvidos na África, né, nos países africanos, e boa parte, né, sempre vai ter esse acesso, né, mais a criança, né, e como é importante você considerá-la nessa, né, como não é somente a estratégia de alcançar o adulto, mas saber o que Deus tem para ela. Sim. Né, o quanto é poderoso. Como é poderoso você imaginar que uma criança, né, por uma criança, Jesus pode entrar numa casa inteira. É verdade. Né, por causa dela. Né, e na África a gente vê que isso é muito fácil, né? Talvez não fácil, mas é muito mais voltado, muito mais focado, muito mais forte o trabalho com a criança, e a gente vê como isso gera um resultado, né? De famílias sendo realmente alcançadas por causa delas, né? E como é que tu percebe, assim, de trabalho
Nesse tempo que você já teve, eu sei que não é o foco do seu trabalho, não é o Projeto Saber, né? Mas é por ser uma das atividades, né? E tão importante para o contexto africano. Eu acho que a gente nunca abordou dessa maneira, né, no podcast, de entender o evangelho chegando pela criança no continente africano. Como é que você vê, Nanda, o acesso da palavra, né? Quais são as estratégias, talvez, eu sei que são inúmeras, o Espírito Santo é criativo, mas estratégias primordiais, assim, principais para que o evangelho, né, venha, né? Como é que eu vou apresentar o evangelho para a criança africana, né? Que não é a mesma coisa do contexto cultural brasileiro. É bem interessante essa tua pergunta, porque foi um dos meus dilemas quando eu cheguei lá, né, que eu fui colocada para dar aula também de reforço escolar. Então, eu acredito que temos pais assistindo e tem maior dificuldade de ensinar tarefinha para os filhos. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que reaprender algumas coisas. E aí foi nisso, né? Eu fui buscar estratégias no Senhor. E eu lembro muito de uma conversa da gente, Lari, aqui na parte da Copa, com Simon e Adriana, a gente falando sobre a escola de missões, as ferramentas, mas ele falando também que não adiantava ter só as ferramentas e não ter a direção do Espírito, né? Que a gente precisa entender que a gente depende do Espírito. O fato da gente depender do Espírito também não anula a gente buscar ferramentas, mas só a ferramenta tem horas que você não sabe como aplicá-la. Você precisa mesmo do Espírito. E aí eu vejo hoje que no continente africano, eu ouso falar que eu acho que é impossível você chegar para levar a palavra se você não tiver algo voltado para as crianças. Porque é muita criança. Onde você for, você pode ouvir de todo mundo. É muita criança onde você chega. E a gente entende que também, eu creio, em nome de Jesus, que isso está mudando, mas a perspectiva de vida no continente africano, né, é baixa. Então, é muita criança e você vai ver poucos idosos. Tem idosos, sim, mas é poucos. Tem gente que não chega nessa fase. E aí, ouvindo as crianças, conversando com as crianças, Deus foi me dando algumas estratégias para levar historinhas, a palavra, né? E lá tem uma característica que é um pouco assustadora, porque o projeto é dividido por classe, né? Aqui a gente fala primeira, segunda, terceira série, lá fala primeira classe, segunda classe. Então, temos crianças da quinta, sexta classe que ainda não sabem ler. E aí eu fiquei, como é que eu vou ensinar um reforço, né? Pegar uma matéria e ensinar para a criança se ela não sabe o básico. E aí foi conversando com o Senhor que ele falou, então foca em trabalhar a leitura com elas e a interpretação de texto. Porque eu percebi, eu fui fazer um teste com elas para ver quem sabia ler mesmo, porque elas dizem que sabem ler, mas na hora... E aí eu via que elas estavam tentando adivinhar a próxima palavra. Ela não estava lendo, ela estava querendo buscar na mente, de alguma forma adivinhar. E aí eu disse, não, elas precisam não só aprender a ler, mas entender o que aquele texto está falando. Porque senão o restante está comprometido. E aí eu comecei. No Brasil, a gente tem um costume de ser chamado à frente, ou fica de pé na sala para ler. E eles são mais assim, inibidos, né? Com o tempo eles vão se soltando. E aí, minha filha, para poder ir lá na frente para ler foi um problema. Eu sei que aí eu comecei a trabalhar confissões de fé. Tipo, porque eles diziam, tia, eu não gosto de ler, tia... Aí eu, não, vamos repetir comigo aqui, eu amo ler, pai, e tal. E nesse dia foi muito interessante, que acabou a aula, eles disputando quem ia lá pra frente ler. Aí eu disse, Senhor, funciona! E aí foi gratificante, né? Hoje eles disputam para ler. Então eu tenho trabalhado a interpretação de texto, e aí eu aproveito e levo textos de histórias bíblicas, e também tem um livro lá local que eu peguei que tem muita coisa da cultura. Então, ao mesmo tempo, eu aprendo coisas da cultura, tem uma historinha passando algo da cultura. Aí eu aproveito, aprendo e tiro daquela história algum princípio da palavra. Então, foi botando a mão na massa que o Espírito foi também me dando as estratégias.
porque é uma coisa também que eu tenho vivido. Eu sou muito de planejar. Então, lá eu tenho sido esticada no improviso, né? Do tipo, bora, é isso para fazer, vamos embora. Tem vezes que não dá muito tempo para pensar, não. Então, eu vejo que, às vezes, a gente pensa demais querendo fazer algo e perde tempo, ou, às vezes, coloca coisas na cabeça de que eu não sou capaz, eu não consigo. Não, é para fazer, mete as caras e faz. Porque é aquele carro que pega no tranco, né? Então, foi isso que eu percebi acontecendo. E aí, você vai percebendo que eles estão conseguindo não só ler, mas entender o que está sendo lido, né? Então, isso, assim, para mim, não tem preço. Nanda, e quantas crianças vocês têm contato ou que estão dentro do projeto Saber? Então, essa questão de criança, né, brota. A gente tem, né, o controle, porque a gente precisa, né, todo início de ano, tem um período de matrícula que vai lá com os pais, e aí Kate aproveita também para ter um tempo com os pais. Kate está sempre inventando alguma coisa para trazer também esses pais para perto, para participar, né, isso é muito bom. E aí a gente tem um limite de matrículas, porque a gente também, hoje, a gente tem um limite de espaço, né? Imagina um galpão aberto, aonde tem dependendo do horário, né, que é manhã e tarde, umas 4 turmas funcionando ao mesmo tempo, as professoras falando ao mesmo tempo. É graça de Deus, minha gente, não tem como. Então, assim, a gente coloca um limite porque a gente preza pela qualidade, né? Como é que você vai botar uma turma com, sei lá, 30, 50 crianças, mas você não vai conseguir fazer esse trabalho, né? Sim. Você só vai ter número. Então, a Kate organiza bem isso. Todo ano ela sempre revisa, vamos ver quantas vagas a gente vai conseguir liberar e tal. Mas eu também não sou tão boa de números, mas eu acredito que a gente tem alcançado entre 100 e 150 crianças. Né? Porque, além do reforço escolar, a gente tinha essa visão também do culto para as crianças, que era no sábado. Então, aí vinha crianças do projeto e crianças da comunidade. Então, minha amiga era bebê, era criança, era sabendo. E vão uma vai contando pra outra. E quando tem eventos, né? Porque além do reforço escolar, a gente procura também fazer os aniversariantes, elas terem aquela coisa de ter uma festa, um aniversário, receber presente. E aí, Dia das Crianças, a gente promove aquele dia assim de muita brincadeira. Como é o Dia das Crianças lá? Que a gente teve, né, recentemente aí Dia das Crianças. Aqui é verdade. Tinha uma curiosidade, conta aí pra gente. Então, é parecido com o Brasil, né? Eles vão criar eventos para crianças. Aí vai ter aqueles pula-pula, as brincadeiras. Só que é como eu te falei, às vezes tem um pula-pula, a fila lá do pula-pula tá rolando, mas ele já criou outra brincadeira. No meio da fila. Assim, perder tempo não é com eles. Eles aproveitam para brincar. Né? Como eu te falei, eles têm as obrigações deles, ou lavar roupa, ou cuidar do irmão, mas eles estão sempre assim criando brincadeiras de tudo que você pensar. Né? Eu passei outro dia na rua, tinha um menino com um papelão aqui e um pau na mão, tipo soldado ali atuando. Outra vez era um peão com aqueles desodorante Rolon, né? Ele enrolava e não sei como soltava e saía batendo e o negócio ficava girando igual um peão. Então, é parecido com o Brasil, né? Eu vi que também eles criam em parques, né, locais para as pessoas com poder aquisitivo melhor, né? Pagam um valor e tá ali brincando. Então, eles promovem nas escolas também algumas atividades, né, para as crianças no Dia das Crianças. É celebrado mesmo. Eu acho que eu agora perdi a data, não lembro se é dia 10 de abril, não lembro, não vou lembrar agora, que eu também de data não sou muito boa, só sei do meu aniversário da minha mãe. Enfim, então eles também criam isso, né? Então o projeto, ele não só dá o reforço escolar, como eu estava falando, né? Mas tem essas atividades e também, assim, Kate faz assim uns momentos de brincadeira às vezes para encerrar o primeiro semestre ou o final do ano também tem festa e aí ela sempre dá uma forma de conseguir roupas
né? Aí a gente, agora vocês vão escolher a roupa de vocês. Aí bota lá as roupas e eles escolhem a roupa que querem, né? Como um presente. E tem brincadeiras lá para eles, né? De dominó. Tinha deles que não conheciam o dominó e aí eu sentei para brincar. E aí era aquela disputa, não, tia, agora eu quero brincar com você. Então, você com eles é diferente, né? Eles interagem bastante. São crianças, assim, muito amáveis, muito dóceis. Dificilmente você vai ver uma criança te responder, ser grossa com você, fala, ele já baixa assim a cabecinha. Existe né? um respeito, E, né, sim, com o mais velho. Sim, existe. Eu acho muito mais fácil de lidar, né? Recentemente, eu até, agora nesse retorno, eu fui participar de uma ação numa escola, né, sobre o Setembro Amarelo, e estava quase que impossível de controlar a turma para poder a gente comunicar, né? E eu lembrava, eu disse, oh meu Deus, tão diferente, né, de lá, que eles realmente, quando a gente dá aquela voz de comando, não tem muita demora não, eles, né, se submetem. E aí, como eu estava falando do culto das crianças, né, agregava as crianças da comunidade e as crianças do projeto. Aí, com o tempo, Kate também percebeu a necessidade de incluí-las na igreja, porque no início, quando liberou para ir para a igreja, então, todos os locais eram tomados por criança, né, os assentos. Então, ficava aquela coisa, uma igreja de crianças. E aí, lá também tem o DI funcionando, né, direitinho, com a divisão das classes e tal. E aí, a gente, né, Kate percebeu com o pastor Ricardo, não, vamos tentar inserir de novo para ver como é que funciona, e tem funcionado, né. A gente criou uma turma a mais no DI, e o negócio está fluindo, porque também é mais uma oportunidade de eles conseguirem convidar os pais para ir para a igreja. Então, Deus vai mudando as estratégias ao longo do tempo. Então, além do reforço escolar, elas são evangelizadas Sim. e discipuladas, né? À medida que elas vão lá para o culto. E o que é que você tem observado? A gente já entendeu que elas são mais dóceis, mais amáveis, respondem rápido, né, a uma instrução, mas o que é que você tem observado de desafio para poder, tanto no reforço como no evangelismo, poder trabalhar com elas? Então, é interessante que também nesse retorno eu tenho aproveitado para pegar algumas aulas, né? Ontem, então, eu estava numa aula na Escola de Missões, Matando a Saudade, e estava se falando muito desse contexto cultural. Eu acho que ainda é muito cedo para falar, assim, algumas coisas de uma forma mais afirmativa, né? Eu ainda estou percebendo. Então, com as crianças é mais fácil de você entender alguns aspectos culturais e você perceber e adentrando, né, em algumas camadas. Mas, assim, o desafio no início, eu acho que com adulto e com criança, é que a gente fala e a gente fica sem ter a certeza de que a gente foi compreendido no que falou, no que transmitiu, né? Eles têm muito uma coisa assim, da gente falar algo, eles, ou então fica quieto. Eu já aprendi que é concordando, ok, é isso mesmo. Só que eu percebo que a gente dá uma instrução tanto para o adulto como para a criança, e aí na hora da execução a gente percebe e não entendeu. Então, você fica querendo encontrar em você, assim, formas de saber se comunicar melhor. Porque aí você não sabe se foi a fala, a forma, a cultura que interferiu. Então, você tem que estar atento. E, principalmente, eu vejo que a gente, assim, tem uma tendência muito a ir no automático, né? E na correria do dia a dia, né? Você fala algo, já entende que a pessoa pegou, já está ali fazendo e vamos lá. Só que não, você tem que gastar mais tempo e estar mais atento a essas questões, né? Será que compreendeu mesmo que eu passei? Então, com as crianças é mais fácil, porque eu vou conseguir... Repete para mim, aí vai, né? Tá bom. Teve uma dinâmica que eu fiz um tempo desse, falando sobre qualidades e defeitos que você via nelas. Eu disse, meu Deus, será que... A minha turma tem crianças de 9 até 12 anos.
Eu digo, já está numa fase. E eu querendo trabalhar essa questão de perspectiva de futuro, né? A leitura mesmo, quando eu fui quebrar o gelo para eles lerem na frente. Eu imagine, vocês fazendo uma entrevista de emprego, você vai ficar com vergonha de falar? E fui e tal. Eu sempre vou trazendo um exemplo, levando eles para o futuro. Uhum. E aí... E agora eu me perdi no que eu estava falando. Tava falando da brincadeira, da dinâmica. Da dinâmica, do defeito e qualidade. Foi. Aí ele encheu lá de qualidades. Né? Esse aluno, ele é uma figura. Aí ele encheu lá de qualidades. E aí, rapaz, e os defeitos? Ele, tia, não tenho defeitos. Jesus! Aí foi o que eu falei para ele. Ele disse, não, você tá quase Jesus, não é possível. Não é possível. Aí eu fui explicar para ele, né, dentro da linguagem deles, o que é isso, né? E aí a gente vai procurando ouvir eles, o que é que eles pensam de futuro. Então você já percebe que já vai mudando a perspectiva de futuro. Eles já não estão mais ali naquele contexto que eles estão inseridos. Eles já vão mais longe. E isso do projeto também, né? E a palavra entrando é fantástico. Você vê uma criança que às vezes ela era introvertida, que ela quase não falava ou não tinha perspectiva de futuro e agora ela desabrochou, tem um universo de possibilidades. Aí ela já consegue romper aquilo na mente dela de que realmente não há impossíveis para Deus. Isso não tem preço, isso é fantástico. É fantástico. Coisa linda, Nanda. E é legal, assim, até falando da aula, né? Essas questões culturais, né? Como você compreender, achei legal que você falou né, ainda não está cedo, né? Para eu poder falar sobre, né, o que é que realmente, né, é o desafio ou é o ponto cultural que talvez ainda precisa avançar ou precisa vencer. Né, porque você está observando. Mas isso é muito interessante porque chegando a acessando a cultura, né, a forma de pensar delas. Né? É como eu preciso entender, não é só porque, né, eu preciso aceitar a forma da cultura de ser, mas é porque eu preciso me comunicar com ele. Só vou me comunicar se eu entender a cultura. E a criança, ela é transparente, né? Como você estava falando aí. É fácil com a criança porque ela é transparente. Né? Então, ela é aquele serzinho assim que é aquilo ali. Né? Então, assim, o que ela está pensando, a forma de resposta, ela não vai projetar muito, né? Para tentar fazer de uma forma que é agradável para o outro. Não, ela ainda não sabe nem o que é isso, né? Então ela só responde, ela só faz, ela é o que ela é. E aí fica mais fácil você entender a cultura de onde você tá, né? Como é importante o trabalho da criança, você vê, né? Como é importante, a que nível. Porque se eu consigo trabalhar com a criança, eu consigo fazer a leitura. É óbvio que você não vai ter a leitura do adulto, né? São outros aspectos quando chega na fase adulta. Mas eu tenho uma boa leitura da cultura. Né? A forma da criança responder, me fala muito da família dela, né? Como ela se comporta, me diz sobre a casa dela. Né, o que ela faz em casa, é o ditado que a gente tem, né? O costume de casa vai à praça, né? Eu não acho que é só brasileiro, é uma coisa universal, que você vai ver fora, possivelmente ou é mais intenso dentro de casa ou é aquilo mesmo. Né? Então você vai ver isso, a criança, como ela é transparente, você vai conseguir perceber o adulto que está com ela. Né? Quando você consegue entender a formazinha dela pensar, de ela te responder, né? O jeito de ela lidar com você, de lidar com o adulto, né? De lidar com uma pessoa que não é da etnia dela. Né? Tudo isso fala, né? É um aspecto cultural que vai falar muito e a gente consegue ter uma leitura interessante sobre o adulto também. Né, para poder ser mais efetivo com o evangelho. Essa conexão com as crianças, né, você falando aí, realmente, assim, para a gente que está chegando no campo missionário e que quer entender a cultura, elas são mais fáceis de acesso também, né, e é como você falou, elas falam diretamente, não tem rodeios, não tem vergonha, né, então você consegue compreender um pouco melhor. Eu acho muito perigoso essa coisa de você chegar já rotulando um povo, né? Então, eu sempre falo assim, o desejo do meu coração é que todos pudessem ter uma experiência em algum país da África, porque é uma experiência que marca a sua vida, né? E eu também já aproveito
para falar, porque todo mundo pergunta, e a África, como é aquilo mesmo? Eu estou em Moçambique, que é um país só daquele... África, do continente. Isso é uma coisa muito importante. Importante, galera. Leide fala muito sobre isso também, a indignação da vida dela. Olha, gente, a África não é um país. A África é um continente, gente. Vamos lá para geografia. Geografia básica, continente. O que é que compõe um continente? Vários países. Né? Então, isso é África. Isso mesmo. Mas, assim, é como todo lugar, vai ter o lado pobre, o lado mais rico, né? Então, assim, lá, minha ficha caiu da imagem que, às vezes, algumas pessoas do Sul ou do Sudeste podem ter do Nordeste. Se você nunca veio no Nordeste... É aquela imagem que aqui é seco, que o povo passa fome, sede. Não tem água. E quando você vem... Não, a terra é quebrada, craquelada, né? Não tem água para tomar banho. Né? Para você pode ser assustador ouvir isso, mas eu já... Aqui em Campina Grande vieram pessoas que nunca estiveram no Nordeste. E eles afirmaram, nossa, eu tinha uma visão totalmente equivocada. Já ouvi. Então, eu hoje entendo que muitas pessoas têm a visão equivocada do continente africano. Né? Vai ter pobreza, como em todo lugar tem. É um estilo de vida, é uma realidade muitas vezes diferente da nossa. Mas, gente, tem muito lugar bonito, tem muita... riqueza também, quando eu falo riqueza, em todos os aspectos. Então, eu queria deixar essa ressalva, até porque alguns deles me questionam. Por que lá no Brasil só passa imagens da África, a gente passando fome e tal? Porque aqui tem tanta coisa bonita. Eu disse, aí eu aproveitei para explicar essa realidade que também a gente vive aqui, né, em relação ao Nordeste. Então, é bem interessante isso. E aproveito que quando o Lari estava falando, eu me lembrei. Com esse mesmo menino, né, que falou que não tinha defeitos, aí do nada ele para assim para mim. Porque lá em Moçambique fala o português de Portugal. E dependendo da região, vai ter outros dialetos, né, outras línguas. E aí lá, pelo menos na região, né, de Maputo, ali próximo da capital, é o Xangana. Né? E aí ele olhou para mim, tia, por que você não fala Xangana também? E aí nesse período que a gente ficou fora, né, por causa das manifestações, a gente precisou ir para países vizinhos que falam inglês. E um dos grandes arrependimentos da minha vida, e aí eu queria falar com você, né, que tem chamado missionário, independente do lugar, o inglês é imprescindível para a sua vida. E foi quando o Senhor falou comigo, o inglês, ele abre portas. E isso caiu assim de uma forma tão real que foi quase que um teto de concreto caindo na cabeça. E eu preciso correr atrás disso, e essa fala da criança, né, me marcou muito, dela querer ouvir, aprender na língua dela, apesar de que ela fala boa parte o português de Portugal. Mas as crianças da comunidade, boa parte delas, elas falam Xangana, né, os adultos também. Quando você vai para a capital, é que isso vai se perdendo um pouco, né, nas gerações que vão se passando. Mas ela queria ouvir na língua dela, né, em uma das línguas dela. Né, e isso é fantástico. Esses dias com a minha mãe, ouvindo algumas ministrações, onde tinha um ministro falando inglês. E o Tiago Garcia, né, aproveito para deixar um abraço para o meu supervisor, que é um homem de Deus maravilhoso. E aí ela disse assim, nossa, eu estou muito agoniada, não consigo pegar, porque fala inglês e fala português. E aí eu me lembrei das vovós de lá. Boa parte das vovós, elas só vão entender mesmo o Xangana, o português bem pouquinho. Então, como é diferente ela receber o evangelho na língua materna dela. E isso foi uma das experiências assim, que tem me marcado muito, e eu quero correr atrás. Então, você que está aí se preparando, né, para o chamado missionário, coloca como prioridade. Você não tem desculpa. Coloca como prioridade aprender o inglês, independentemente para onde você vai. Você vai encontrar alguém que fala inglês e você vai conseguir, pelo menos, se comunicar, né? E puxar outras línguas. Fernanda, falando em marca, né? Compartilha conosco algum momento marcante que você viveu aí no trabalho com as crianças lá, um testemunho mesmo, algo que te marcou.
Então, no dia a dia a gente vê muito ainda a comparação, né? Então, para mim, uma das coisas chocantes é que eu não passo mais desapercebida, né? Eu passo na rua mulungo, que é branco. E aí, eu tô de cabelo preso. E aí, um dia a gente foi para uma reunião lá no espaço da Jocum, né? Que é onde acontece o projeto. E as crianças, quando vê movimento na Jocum, já sai correndo, achando que é alguma coisa, já quer brincar, já quer entrar, enfim. Aí eu fui lá, não, olha, não vai ter nada e tal. Só que eu estava nesse dia de cabelo solto e eu não percebi. Eu agachei e aí, quando eu fui falar com elas, eu já comecei a sentir um monte de mão na minha cabeça. E aí elas falavam... Oh, como é leve o cabelo. Porque a maioria tem um cabelinho trançadinho, né? Ou nos adultos também eles gostam de usar peruca. As mulheres são bem vaidosas com o cabelo, né? E aí a criança já nasce, eu acho, já cresce assim. Porque eu já vejo bebezinho com alguma coisa assim na cabeça, alguma coisa enroladinho, enfim. Aí daqui a pouco eu senti o puxão. Aí fez... é de verdade. Aí ela fazia assim, tia, queria ter nascido no Brasil para ter cabelo assim. Aí eu fui explicar para ela, no Brasil tem muitas crianças como você, e Deus é um Deus criativo. E ali eu fui conversando com elas, e ali daqui a pouco já estava tudo de boa, sabe? Porque a gente percebe o quanto, assim, com a criança é pequeno, mas quando se torna um adulto, essa questão da comparação é algo muito grave, muito forte. Então, eu procuro também estar observando isso e trabalhando já isso na criança, e ela entendendo, né, que nós somos a obra-prima do Senhor, que a gente precisa mesmo se apreciar, né, gostar do que está vendo, reconhecer mesmo a grandeza de Deus na nossa própria vida. Amém. E aí elas vão... Mas foi muito engraçado esse acontecimento. E é bom falar sobre isso, assim, entender que a gente não pode comparar a cultura, né? E a nossa cultura não é melhor do que a deles. A deles não é melhor do que talvez um outro país, né? Então, não existe culturas que são melhores, né? Só são diferentes da nossa, e a gente celebra aquilo que é diferente e a gente corrige aquilo que não é bíblico, né? Mas tem esse lugar, né? Eu não mudo cultura de ninguém, então a gente não tá para levar a cultura brasileira para nenhum outro lugar, né? A gente tá para levar Jesus. Essa é a cultura celestial, essa precisa ser impregnada em toda e qualquer nação, né? Então toda língua, todo povo, toda cultura, toda tribo que seja, né, que se dobre, que se volte à cultura celestial, à cultura de Deus. Mas a nossa cultura, ela precisa ser guardada conosco, né? Sim. Então, cultura brasileira fica no Brasil, né? Eu sei que a gente é brasileiro em qualquer lugar. Não, brasileiro é inconfundível. Brasileiro é diferenciado, de coração. Brasileiro é diferenciado. Todo lugar, a gente é reconhecido pelo som, né? Sim, porque a gente emite sons em todos os lugares. Tá silêncio, cortou o silêncio, né? Você dá um grito para ver se é cearense, se não responder no Ceará, ver de onde que é, mas vai ter. Né? Um dia a gente estava retornando para o Brasil, estava na estação de trem na Alemanha, aí silêncio na estação, a gente não escuta nada, nem um trem tava para ouvir direito. Aí, conversa, pode olhar. Chegou mais pertinho, o quê? Brasileiro, família brasileira, não aguenta ficar calado. Aí não consegue, aí a gente já se identifica, já fala, brasileiro, de onde? Já vai, né? Então, assim, a cultura brasileira, ela é muito, a gente tem uma cultura muito forte, a gente tem uma cultura, né, comunicativa, mas é a nossa cultura, não é a cultura de ninguém, não é a melhor cultura para se ter nos outros lugares, né? A gente tem lugares que são melhores do que a nossa, né? E que a gente pode aprender também, e a gente precisa respeitar e trabalhar a palavra para que todos os aspectos positivos daquela cultura cresçam, né? Agora a cultura, você vê, a cultura está tão impregnada na gente que a gente não percebe. Né? Porque eu vivi aqui ouvindo dizer, não compara o Brasil com o país onde você está.
Só que nos primeiros momentos, a gente é um adulto, a gente já tem uma programação aqui, né, embutida. Então, em situações do dia a dia, você vai automaticamente agir naturalmente como um brasileiro. E aí, quando você é corrigido, aí você vai querer, né? Ai, desculpa, é porque no Brasil, mas você não está depreciando a cultura, você só está buscando a tua referência. E nos momentos, assim, de apuros ou de alguma pressão, o seu cérebro automaticamente, né, puxa, né, porque você está querendo sobreviver ali. E por isso que é interessante, né, a gente ouvindo até ontem na aula sobre isso, que no ano que a gente faz as escolas, né, que eu fiz missões e ministros, e aí eu também incentivo você pegar a bagagem completa, né? Não é só fazer escola de missões, mas já que está aqui, faz todas. Então, você tem aquela ânsia de pregar. Mas você precisa lembrar que para você ser ouvido, você precisa conquistar a confiança daquele povo. Bom. Porque às vezes a gente chega com aquela ânsia de querer ensinar, né, e pregar e falar como deve ser, quando na verdade a gente precisa ter realmente esse coração ensinável. Tá disposto a ouvir a cultura, a entender a cultura, para daí você até saber como entrar, né, no que você pode entrar na cultura. Porque a gente escuta muito, a gente não tá para mudar a cultura, a gente vai pregar a palavra. Exatamente. E a palavra de Deus, ela é simples, e quem faz todo o crescimento mesmo é o Espírito Santo, né? É o Senhor. E até a gente aprender a não julgar até precipitadamente, né? Eu estava assistindo uma aula e foi bem interessante, a aula de professor de ética, ele falando que ele foi para um congresso no Japão, acho que eu já falei isso na agência, a gente foi para um congresso no Japão e quando eles foram, né, foram dos primeiros que chegaram, tava com um japonês que falava português também, e aí eles estacionaram nos últimos lugares das vagas, e foram andando. Então assim, eles andaram, atravessaram quase que todo o estacionamento para ir pro local, e ele ficou com aquilo ali, né, aquela indignação brasileira, né, de que eu cheguei cedo, por que ele foi lá para trás? E aí foi passando o seu tempo, ele, né, em um momento ele saiu do local, passou pelo estacionamento, ele viu uma pessoa que chegou, né, quase, basicamente já tinha começado, e aí ele chegou atrasado e estacionou próximo. Quando ele olhou, os carros o estacionamento já estava todo completo. E aquela pessoa tinha uma vaga mais próxima. E aquilo ele disse que no momento gerou uma indignação. Então, olha o julgamento da comparação, né? Aqui no Brasil, a gente chega cedo, o que é que a gente vai pegar? Os melhores lugares. Porque nós chegamos cedo, então a gente vai sentar na frente, a gente vai pegar as primeiras vagas, né? Porque é a recompensa de quem cumpriu a norma social, né? Cumprir o horário. Então, é justo que eu esteja ocupando uma posição melhor, né? E aí, para eles... Aí ele ficou naquela indignação, mas que absurdo, a gente chegou cedo, teve que andar o estacionamento todinho. Ela chegou atrasado, cumpriu nem o horário, olha só, não foi nem pontual, e aí teve o privilégio ainda de estacionar em cima da porta, né? Basicamente em cima da entrada. E aí ele foi questionar um japonês, né? Por que eles fazem isso, né? Disse, cara, por que a gente, né, chegou mais cedo, teve que estacionar lá atrás, né? E as pessoas... aí o tom foi esse, né? Então, as pessoas que chegaram atrasadas foram premiadas. E aí ele olhou sem entender a pergunta, né? Olha só, como a cultura já está maravilhosa, impregnada. Cultura, né? E aí ele olhou assim sem entender, aí ele... Não, quem chegou tarde não foi premiado. Porque aí você vem o princípio, o valor da gentileza. Para eles, o valor da gentileza está acima do meu direito de exercer, né, vamos dizer, um benefício por ter chegado mais cedo. Então, para o japonês é assim, por que eu, que tive tempo de chegar mais cedo, então a gentileza é entendendo o tempo do outro, né, e a importância do tempo também. Por que eu, que cheguei mais cedo, não posso estacionar, andar um pouco mais para chegar no lugar, se eu tive tempo de fazer...
para ceder espaço para aquele que talvez não teve o mesmo tempo que eu e precisou chegar um pouco mais tarde, precisou chegar em cima da hora. Por que eu vou fazer ele andar mais se eu tenho mais tempo para andar? Então, assim, olha, o ímpeto da gente é o quê? Não vou julgar. E até absurdo. A questão da pontualidade mesmo, na cultura japonesa, o atraso é uma eventualidade, né? Não é como no Brasil, que a gente entende, infelizmente, né? O atraso é comum. É assim, a gente vai marcar o quê? 7 horas, vamos chegar o quê? 9. Ai, meu coração. E como muda a perspectiva, né, de cada um, a leitura. Por isso que é perigoso você julgar, principalmente no que se trata de cultura. Que a forma de enxergar é muito diferente, porque vai dos valores, né? Sim. E como a gente vê no continente africano, né, a cultura do medo, né? Tudo é movido a medo, né? Então, ouvindo você, na minha mente eu já estava aqui. Por quê? Aí foi que eu pensei, não, ele estacionou lá na ponta no final, porque também na hora de sair ele vai ser rápido, porque já está perto da porta. Não vai ter aquele congestionamento. Então, tudo é uma perspectiva. E a gente precisa realmente ter cuidado, né, em perceber primeiro, né, ouvir um pouco mais, observar um pouco mais do que julgar ou até ter uma iniciativa como essa, né, para não ferir. Não ferir o outro, a cultura do outro. Que não tinha nada contra. Na verdade, se a gente. Tudo tem um porquê de estar ali, né? A gente precisa entender. Estou falando isso, de um professor de ética, não estou falando de um contexto cristão, mas vamos trazer para o contexto cristão. Olha que valor lindo do japonês. Sim, muito. Né? Então, se eu vou ceder o meu tempo, porque eu entendo que o tempo do outro é tão precioso quanto o meu. Então, por que não eu posso ajudá-lo? Colocar como prioridade o outro. Exatamente. Porque não... o entendimento dele, né, é uma exceção. Ele chegar atrasado, ele teve que chegar. Ele foi uma necessidade, não foi porque ele se organizou para chegar atrasado. Nossa, muito né? Eu posso ajudá-lo, não tem um problema de ajudar. Eu posso ir lá para trás para ficar mais fácil para que ele chegue e não atrase mais. Exatamente, ele não perca mais daquilo que ele já teve que perder, porque ele já saiu perdendo nisso, né? Então, olha o pensamento que maravilhoso. No contexto cristão, olha como a gente aprende com a outra cultura, quando eu largo a minha, né? Em termos de, é óbvio que comparação imediata vai chegar, até para eu poder entender a diferença. Sim. Né? Então, eu vou pensar primeiro na minha, a minha faz assim, porque agora eu preciso entender por que a outra faz assim, se na minha faz assim. Vamos entender por que faz assim, né? Por que faz diferente. Sim. E o que é quais são os valores por trás dessa diferença. Às vezes é algo tão bom de você trabalhar. A igreja, olha como a gente pode ministrar e levantar uma igreja japonesa na gentileza. Sim. No cuidado com o outro, no olhar para o outro, na forma da igreja de cuidar de alguém. Porque eles já faz parte da cultura. Eu não tenho que ministrar sobre isso, eu não tenho que ministrar o bom samaritano para eles. Eles já podem entender com mais facilidade, né? Porque já é parte da cultura. Então é muito interessante. Muito bom. Sim. E assim, a gente já passou do horário. Eita! Então, olha só. Jane vai fazer a última pergunta, porque ficou combinado que eu encerro, você faz a última pergunta. Não, aí a gente sempre gosta de deixar no final, né? Para que você possa compartilhar um conselho, né, para quem está em casa, já que o nosso tema é trabalho missionário entre crianças africanas, o que você gostaria que as pessoas que têm isso no coração, trabalho com crianças africanas no campo missionário, precisam saber, deveriam saber? Você pode olhar para essa câmera aqui e abrir aí o seu coração, compartilhar a sua experiência. Então, é aquilo que já foi falado, né? A criança, pelo menos a criança africana, eu percebo que ela tem um coração bem aberto, né? Para você aprender um pouco mais da cultura, de você ter acesso mesmo a questões, né, locais e da cultura, e você poder programar como fazer também com o adulto. Mas quando você fez essa pergunta, começou a vir no meu coração algumas coisas importantes para você que... Não falo só do chamado missionário, né? Mas na vida mesmo, em si, com o Senhor. Né? Coisas que Deus tem me lembrado no campo. Uma delas é que diante das dificuldades, né, que todo mundo enfrenta, uma coisa que Deus tem sempre me lembrado: ei, lembre que eu sou o maior interessado. Amém.
Então, coisas que vão tentar te parar ou tentar te entristecer, você depositar sua confiança no Senhor e lembrar, Ele é o maior interessado. Amém. Ele é o maior interessado nessas crianças, Ele só quer mesmo a disposição do nosso coração. A gente, como missionário, a gente tem aquela coisa de se sentir cobrado por resultados, né? Que foi outra coisa que me saltou o coração. Que num desses momentos, né, que eu estava assim, debaixo de muita pressão, me cobrando muito, o Senhor me lembrou de Jesus, né? Que Jesus, ele fazia o que via o Pai fazer. Então, ele disse, não se preocupa em querer agradar pessoas, em querer demonstrar resultados, só se preocupa em estar comigo e fazer o que eu estou te mandando fazer. Então, eu queria deixar isso assim muito forte no teu coração, né? Eu sei que a gente tem uma tendência de querer agradar pessoas, de querer atender a perspectiva do outro, principalmente da nossa liderança. Mas quando você está conectado de coração com o Senhor, é impossível, né? Você não atender sua liderança, não atender, de certa forma, né, a perspectiva das pessoas, mas é você se preocupar mesmo, né, de estar nesse lugar com o Pai e de fazer o que vê o teu Pai fazer. E como eu falei já, né, a questão de respeitar os processos, se você tem criança no coração, né, trabalhar com crianças, se você tem o continente africano no coração, como eu falei, onde você for, com certeza você vai se deparar com muitas crianças. Então, busca, né, esse tempo de preparo, ferramentas, né, para trabalhar com crianças. Mas a gente tem um exemplo da Célia. Célia achava que não tinha jeito com crianças. E hoje, assim, convivendo com ela no campo, é engraçado. Tudo que a gente faz, ela tá ali pensando nas crianças dela, né? Da turminha dela. Ela tá sempre criando. Então, assim, não se limita, né? Não se limita mesmo. Deus, ele é o maior interessado. E Deus, ele não se enganou quando te escolheu. Olha só, um dos momentos, eu lembrei ontem também na aula, que eu me sentindo desafiada em algumas coisas, e eu dizia, Senhor, o Senhor não está vendo que eu não sirvo para isso, né? Debaixo de muita pressão aqui no ano da escola, inclusive, não foi nem no campo. E aí o Senhor falou com aquela voz suave, então você está querendo me dizer que eu me enganei quando escolhi você? E ali eu me calei muitas vezes, quando eu estou no desafio, eu me lembro disso, o Senhor não se enganou. Eu estou em obediência, então eu tenho o Espírito Santo de Deus, por isso eu não sou abalada, eu não sou confundida e tudo já deu certo, porque Ele é o maior interessado. Amém. E eu finalizo aqui, né, agradecendo, né, a vocês esse tempo, agradecendo a liderança do nosso ministério, né, o apóstolo Guto, Suelen, como foi precioso estar aqui com vocês esses anos, servindo, pegando a visão de perto, né? Pregar, né, com palavras às vezes é até fácil, mas as nossas palavras precisam estar juntas com o nosso comportamento, e foi maravilhoso ver de perto, né, cada um aqui realmente vivendo o que prega, né? Não é só uma palavra, né, uma palavra cheia de vida mesmo. Amém. Né? E eu sou muito grata a Deus por essa porta que Ele abriu de estar aqui servindo com vocês. E Deus, assim, dando amizades, né, para o resto da vida. Eu creio que a gente vai estar juntas até Jesus voltar. E o meu coração é só gratidão mesmo. Eu amo vocês, amo essa família que Deus me deu, né? E é isso, aonde a gente for, né, o verbo da vida, ela está espalhado no Brasil e nas nações, e a gente é essa grande família. E se veja fazendo parte de tudo isso, né, que Deus está fazendo nas nações. Amém. E a gente agradece também, Nanda, né, você, né, ter podido estar. A gente sabe que quando o missionário está no campo, né, um retorno é um furacão, né? São muitas coisas para fazer, tem um mundo de coisas para resolver, porque você está, né, corrigindo não, você está correndo atrás do tempo que você não estava aqui para resolver. Sim. E preparando
por mais o outro tempo que você vai ficar sem vir para o Brasil, né? Então, são muitas demandas, é o cuidado que precisa ter, né? Precisa ter a parada para o descanso, né? O tempo de ir para a igreja, de falar com todo mundo, né? Esse é o trabalho missionário, isso faz parte do trabalho missionário, né? E aí o contato com as pessoas, o ver as pessoas, visitar todo mundo, né? Porque é o relacionamento, isso tá no cerne da missão, mas sempre equilibrando, né? O cuidado com a saúde, né? E tudo isso faz parte, né? Eu sei que quando os nossos missionários, boa parte, quando vem para cá, né? Cuidado com a saúde é no Brasil, a gente tem, né? De fato, né? A nossa saúde é referência, né, para fora também. Então, como é importante esse tempo aqui, né? Sim. E você pôde, né, ceder esse tempinho para estar aqui com a gente, né? Para participar, né, do podcast e como a gente aprende, né, com a sua vida, com a sua experiência, e eu tenho certeza que pessoas também vão estar ouvindo e vão estar retendo, né, tudo aquilo que você pôde transmitir, né? É um tempo curto, mas é um tempo tão precioso, né, para a gente poder trazer o campo para mais perto. Então, obrigada, né, por ter trazido Moçambique para mais perto aqui com a gente e tá compartilhando, tá podendo compartilhar. Amém. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas por isso. E algo me saltou o coração agora. Eu quero falar com você, missionário que está aí no campo. Para mim foi uma surpresa esse primeiro retorno. Eu não achei que eu iria voltar agora, né? Eu estou há 1 ano e 3 meses lá em Moçambique, praticamente. E Deus preparou esse tempo de retornar. E a gente fala tanto, né, no cuidado missionário na agência, sobre a importância do missionário, né, retornar, ter esse tempo de retornar. E hoje, assim, é tudo muito novo, eu estou sentindo na pele, mas eu quero estimular você, né? Creia, Deus, ele é o maior interessado. Creia em Deus, assim, abrir oportunidades para você retornar. Porque eu sei que a gente ama estar lá do outro lado, fazendo o que a gente faz. Mas hoje eu posso testemunhar o quanto é precioso esse tempo de retorno, né, para respirar, para cuidar do nosso corpo, para ter esse contato, né, com as pessoas. As pessoas, elas querem ouvir, né, o que está acontecendo, né, lá no campo. A gente tem essa dificuldade, né, das pessoas ouvirem, mas elas estão acompanhando essa troca, essa unção coletiva é diferente. Né, eu conversei com um missionário agora, está há 7 anos no campo sem retornar. Né, o quanto é danoso isso, porque eu passei pouco tempo e quando eu voltei já tem tanta coisa assim que para mim está diferente, mas é muito precioso esse tempo. Então eu creio junto com você, né? Deus, ele é o maior interessado, e em nome de Jesus Deus vai abrir portas para você estar aqui nesse retorno, mas você precisa querer. Amém. Né? Amém. Então deseje mesmo isso, e eu creio, né? É precioso demais esse tempo. Muito obrigada mesmo. Amém. A gente que agradece. Foi muito bom, Nanda, ter você aqui, né? Eu encontrei com Nanda, ela ainda acompanhando as secretarias de missões, e é muito bom hoje poder ver você no campo, né, missionário, e ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu sei que vem muito mais coisa por aí, né? E o Senhor vai lhe surpreender muito mais. E Nanda falou aqui, né, gente, sobre Célia. Nós temos um episódio também que nós entrevistamos aqui, conversamos com Célia. Então, se você ainda não viu esse episódio do podcast Fala Missionário, assiste, maratona aí, vê com todos os missionários de Moçambique. E a gente vai ficando por aqui, né, Lari? É verdade, temos que encerrar, que pena, mas você já gera expectativa, porque tá chegando conteúdo maravilhoso, maravilhoso, gente. Lari, seu suspense. Gente, é maravilhoso, a gente vai entrar. Então você vai abrir o seu coração, tá certo? Para as coisas que nós vamos falar, é quase Então, abre o coração, senta que a gente vai falar e você vai escutar. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Mas a gente quer mesmo, né, vocês interagindo. Então comentem, compartilhem, comentem mesmo. Deixa comentário aqui também, ó, pra Nanda. Sim, por favor. Ela vai ver. Vai responder e a gente vai poder conversar, e a gente quer mesmo transmitir para você, né, que tá assistindo, que você possa estar mais próximo da visão missionária, entender melhor, não só porque você vai, mas porque a gente precisa saber como a gente vai ser um com aquele que está, né? Não só
porque vai, mas porque também existem aqueles que estão. E aí eu preciso entender como eu posso ajudar, como eu posso fazer, como eu posso ser um braço estendido, né? E tudo isso gira em torno de conhecer missões, né? A gente vai trazer aí conteúdo maravilhoso para você. Muita coisa para falar, muita coisa para debater, muita coisa para discutir, muita coisa que talvez você vá discordar, tá tudo bem, faz parte da vida. É isso mesmo. O que será? Meu Deus do céu. O que é que a agência de missões vai trazer pra gente? Eu só posso dizer que é uma série e que é uma série melhor do que a Netflix. Mas é muito melhor que a Netflix. Muito melhor que os documentários da Netflix. Muito melhor. Eu já tô curiosa. Gera expectativa. Vai ser maravilhoso. Vamos trazer essa série, vai começar em 2025 e vamos estender aí até 2026. Então, fica ligado com a gente. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui, na verdade, Jane. Sim. Tchauzinho pra vocês. Tchau, obrigada, tchau. gente. Tchau. Até mais.